Oi pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gera Sorte. E hoje, sábado, dia 5/7 de 2025. Bora fazer essa análise do último concurso. Eu já estava olhando aqui que repetiu mais uma vez a máscara da linha 5, por 3 vezes consecutivas. Isso já aconteceu em outras linhas. E olha, concentração aqui, olha, 4 números na linha 4, 4 números na linha 4, 5 números na linha 4, 4 números, olha como que essa linha tá, hein? A moça da bolinha tá dormindo, não tá escutando o que eu tô falando, hein? Então, essa linha aqui, né, quando tá numa concentração grande assim de dezenas, a gente precisa realmente aproveitar. Beleza? Bom, dezena 01 tá muito sumida também. Concurso vem, concurso não vem. Dezena 25 também, mesma coisa, tá pior, hein? A dezena 25 tá pior. Dezena 2 está mais ou menos e dezena 24 está muito boa, então já entra no momento de falha, né? Essa dezena aqui nos próximos concursos já está aí, né? Já crucificada para falhar. Beleza? Hoje a gente vai falar, acho que eu já vou falar já disso daqui para vocês verem o conteúdo que eu estou trazendo nesse vídeo, um vídeo de sábado. Eu ia deixar para fazer segunda-feira, né, esse vídeo, né, porque segunda normalmente eu costumo fazer o vídeo de segunda já no domingo, né, e na segunda-feira, que seria o dia que eu folgo, o dia que eu não tenho vídeo, né, eu deixaria para fazer isso daqui. Vou pensar ainda se eu coloco algum conteúdo abrangendo isso daqui que eu vou falar da ferramenta excluir colunas. Tá? Isso daqui é mais para aquelas pessoas que fazem bolões grandes, dono de casa lotérica, no caso como Sérgio Luiz aí, né, nosso seguidor. Então vale muito a pena você prestar bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Vamos desmarcar. Bom, eu entrei nessa ferramenta, vou mostrar para vocês aonde que vocês entram nessa ferramenta. Entrou no Gera Sorte Online, se não é cadastrado, clica aqui para se cadastrar. Se já é cadastrado, clica aqui em logar no site. Vou fazer tudinho do zero aqui, ó. Então, entrei para logar no site, meus dados já estão gravados aqui. Se eu não lembrar, eu coloco aqui em esqueci minha senha. Se não vier no e-mail por alguma razão, pode me chamar no WhatsApp, fala seu nome, seu e-mail de cadastro que eu vou procurar então na base de dados. Beleza? Cliquei em acessar, muito bem. Caímos no painel do usuário, para mim sair daqui eu clico no botão verde principal. E tá aqui, então, já estou logado aqui. A gente vai vir aqui do lado esquerdo, onde está escrito excluir colunas. Essa é a parte de ferramentas do Gera Sorte. Cliquei aqui. Muito bem. São 2 processos. Para alguns computadores demora um pouco mais, outros demora um pouco menos. Então, primeiro ele confere as ausências e depois ele vai montar as estatísticas. Pronto, já está entrando no segundo processo aqui. E a gente pode ver que a matriz que carrega aqui com a ferramenta não premiou com 15 pontos, mas ela premiou com 14 pontos, e isso ela vai fazer em todos os concursos. Então, uma matriz premiada aqui com pelo menos 14 pontos em todos os concursos. Primeira coisa, para mim, alternando aqui as matrizes, eu desmarco aqui estatística para ele não ficar, né, fazendo o segundo processo. Então, ele só pega, faz a conferência e vai mais rápido. Abro a caixinha de matrizes aqui e olha só, eu quero mostrar para vocês essa matriz aqui, ó. Essa daqui, ó. 22, 18, 15, 15, 228. Vamos dar um clique nela aqui, deixa carregar a matriz. Já carregou a matriz, já fez as conferências e olha só, não era para dar 15 pontos, Ricardo? Não deu, deu só 13 pontos, porque caixinha de 14 pontos, caixinha de 15 pontos, não tem nada, nenhum resultado aqui, então só deu 13 pontos. Tá certo isso? Tá certo, é isso mesmo. Então vamos... Primeira coisa, a gente vai identificar a matriz, né? A gente sabe que não é uma matriz completa com os 25 números, então ela trabalha até o número 22, então não tem nem o 23, nem o 24, nem o 25. Ah, mas eu vou deixar essas 3 dezenas de fora? Não, porque essa matriz aqui você tem a oportunidade de colocar os seus próprios números, então você não precisa filtrar a matriz antes para depois poder utilizar ela na ferramenta. Não, você já pode escolher os seus números, né, os seus 22 números. Obviamente, os 15 tem que estar dentro dos 22. Beleza? Então, primeiro termo aqui se refere então à quantidade de números que tem aqui dentro. Tem 22 números, que então vai do 01 até o 22. Esse 18 aqui seria colunas. Seria então
grupos de 18 dezenas, mas aqui a gente trata como coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna 18. E você pode ver que esses números aqui em cima, com os quadradinhos, são representados pelas colunas da matriz aqui. Do 19 em diante, está tudo desabilitado, porque não existe nada que vai até o 18. Beleza? Esse primeiro 15 aqui, a premiação a ser garantida aqui dentro. Então, ele está falando que tem que ter 15 pontos no mínimo. A segunda, o quarto parâmetro, que esse outro 15 aqui, significa que a condição que eu tenho, né? Eu tenho que acertar as 15 dezenas dentro das 22 para mim ter a garantia dos 15 pontos. Beleza? Bom, a gente já sabe que, né, não acertou, então por isso que já não premiou. Esse 228 aqui significa que tem 200 linhas, uma linha, duas linhas, três linhas, até, né, aqui embaixo, então, 18 grupos, 18 linhas de 18, aliás, 228 grupos ou 228 linhas de 18 dezenas ou 18 colunas, beleza? Agora que entra aqui a sacada, esse 3 aqui, que é o penúltimo parâmetro aqui, que identifica se tem dezenas fixas ou não. Aqui tem que ser 0. Se for maior que 0, se for 1, se for 2, se for 3, 4, 5, significa que existe dezenas fixas. Então, se existe dezenas fixas, é mais uma condição para que a matriz tenha o prêmio de 15 pontos. Então, além de eu enfiar as 15 dentro das 22, eu também tenho que acertar essas 3 dezenas fixas. Essas 3 dezenas fixas tem que estar dentro do sorteio, aí tem que estar dentro das 22 também. E esse 1 significa que eu tenho pelo menos uma premiação. Muito bem, então primeira coisa que a gente faz, se a gente sabe que não é uma matriz completa, a gente clica nesse botão editar. Então aqui ela já identifica que os 3 primeiros quadradinhos são o das dezenas fixas, beleza? Bom, eu posso colocar aqui, me baseando no sorteio aqui em cima, no 3.434, né? Essas são as 15 dezenas. Então, a primeira condição que eu vou colocar nessa matriz é que as 15 tem que estar dentro das 22. Então, vamos selecionar todas aqui, fica mais fácil dessa forma, tá? E eu vou tirar 3 dezenas aqui, porque é uma matriz que precisa de 22 dezenas apenas. Então, vamos tirar, por exemplo, a 14, que não saiu nesse último concurso. Eu clico uma vez, aqui é diferente do outro seletor lá de fechamentos, tá? Então, aqui você precisa clicar uma vez para definir ela como fixa e depois você clica mais uma vez para deixar ela branquinha, identificando que você não selecionou todas as dezenas aí, tá? Então, eu desmarquei a 14, vou desmarcar também a 17, beleza? E vou desmarcar, por exemplo, a dezena 22. Muito bem. Tá aqui, então, eu organizei, né? Organizei as dezenas aqui dentro do meu seletor aqui. E agora eu vou clicar aqui em combinar. Só precisa disso? Não. Tá? Até porque, veja bem, ele acabou de conferir aqui, ó. Depois que eu cliquei em combinar aqui, você pode ver que preencheu 14 pontos aqui. Então, se eu tivesse acertado somente a primeira condição, eu já teria 14 pontos. Mas ele fala que tem 3 dezenas fixas. E olha só, a 01 não saiu aqui, ó. Tá? Então, eu não acertei uma fixa. A 02 saiu, acertei uma fixa. A 03 também não saiu. Então, eu só acertei uma das 3 dezenas fixas. Tá? Agora vamos imaginar então que nesse primeiro quadradinho aqui eu tivesse colocado a dezena 19. Então eu vou dar mais um clique aqui para deixar ele vermelho. Você perceba que o 19 já veio aqui para cima. O segundo eu vou colocar, por exemplo, a dezena 02. Tá? Não se preocupe que ele coloca na ordem aqui. E vou colocar mais uma dezena, por exemplo, a dezena 24. Tá? Beleza, então a primeira condição do fechamento, que seria encaixar as 15 dentro das 22, beleza, eu já consegui. A segunda condição é acertar as 3 dezenas fixas. Então, a 2 estava dentro do concurso, a 19 estava dentro do concurso e a 24 também estava dentro do concurso.
Não tenho matriz nenhuma aqui, por isso que não mudou nada de resultado aqui. Agora sim eu vou recombinar isso daqui, tá? Com as dezenas aqui, né, certinhas. E olha a mágica acontecendo, então apareceu os 15 pontos aqui. Por quê? Porque eu acertei as 15 dentro das 22 e acertei as 3 dezenas fixas. Então com 228 jogos, eu teria condições de acertar os 15 pontos errando 3 colunas, né? Errando 3 números aqui, ó. Ou teria feito 15 pontos com essa condição, ou teria feito 15 pontos com essa condição. Vamos testar as duas agora para ver se isso é verdade, tá? 01, 05 e 09. 01, 05 e 09. Se eu tenho 18 colunas aqui, né, ele começa com 18, esse contador de baixo, significa que se eu marcar 3 aqui, ele vai me devolver jogos com 15 dezenas. Então, eu estou transformando as matrizes aqui de 18 colunas em matrizes de 15 colunas. Eu clico aqui em excluir. Tá aqui, então. Tirei o prêmio daqui, joguei para cá. Vamos dar um Ctrl A, um Ctrl C. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Para não demorar tanto tempo. Então, eu vou abrir numa nova guia aqui. Vou trazer a ferramenta de conferência e simulação. Conferir a aposta. Como eu já dei um Ctrl C lá, eu dou um Ctrl V aqui para ir mais rápido. Beleza? E tá aqui, então, a mágica aparecendo. Um prêmio de 15 pontos, então, teria sido o cartão de número 152, de um total de 228 jogos aqui, olha. Então, eu apostei somente 222 jogos, numa matriz de 22 colunas, né? Eu errei, então, acertei, né, a ausência de 3 números e acertei as fixas, então. É um fechamento muito, mas muito bom mesmo. Beleza? Vamos limpar tudo isso daqui. Legal. Vou voltar de novo na ferramenta. E agora eu vou colocar essa segunda condição aqui, ó. Vou desmarcar tudo aqui, ó. Marcar e desmarcar. Agora a gente vai colocar a coluna 2, coluna 8 e coluna 18. Coluna 8 e coluna 18. Tá vendo que conforme eu vou selecionando aqui, os dois contadores vão trabalhando juntos, tá? Vou colocar 18 aqui então agora. Então, marquei 3 e ele vai me devolver jogos com 15 aqui, ó, tá? Se você quiser, você pode limpar. Se não quiser, pode já clicar direto aqui em excluir. Ele já mudou aqui, tá? Seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui e fazer isso daqui, ó. É exatamente a mesma coisa, beleza? Eu gosto sempre de limpar para ter a certeza de ter feito a coisa certinha aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C, vamos de novo para a ferramenta, agora eu vou conferir esse novo jogo aqui. E olha para você ver como mudou. No outro teria dado um jogo de 15, uma premiação de 15 e nenhuma premiação de 14. Nesse daqui deu uma premiação de 14. Então para você ver que são 2 jogos diferentes que eu utilizei então nessa ferramenta. Beleza? Lembre-se sempre, então, essa daqui é diferente da ferramenta lá de fechamentos, porque esse daqui o seletor é diferente, tá? Então você tem que marcar para deixar desmarcada dezenas, então ela tem que ficar branquinha. E quando tem números fixos aqui, você pode marcar até deixar ele vermelhinho aqui, que ele vai cair para a casinha aqui dos fixos, tá? Eu vou ver se mais para frente, né, eu atualizo essa ferramenta, eu vou ter que reestruturar ela, porque quanto mais matrizes estiver dentro da ferramenta, mais pesada vai ficando. Mas é uma ótima opção aqui da gente trabalhar, né, construir matrizes com dezenas fixas e também ter possibilidade aí, né, de trabalhar com premiações maiores com poucos volantes. Essa é sempre a minha ideia. Se você já está gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu, né, gostei aqui e um comentário no final aí que eu vou agradecer demais. Vamos para o rateio, então. 3 ganhadores, deu R$ 572.128,61 para cada um dos 3 ganhadores. Já para 14 pontos, tivemos aí uma enxurrada, né, de ganhadores aí. Então, quando esse número aqui fica longe dos 200 ganhadores, então o prêmio sai baixinho mesmo. Neste caso foi R$ 950,32, então é um prêmio muito baixo para faixa de 14 pontos. Prêmios de 13, 12 e 11 pontos são faixas fixas, vai ser sempre R$ 30, R$ 12 e R$ 6. Tá aqui, então, se você foi um deles aqui, meus parabéns, continue insistindo, então, foco sempre nos 15 pontos. Bom, comecei por aqui, então deixa eu mudar minha tela aqui.
Tá aqui então, concurso 3.434 do dia 4/7/2025. Anota aí então dezenas na tela: 02, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 e 24. Tudo bolinha verde, indicando que veio tudo dentro do padrão, né? 6 dezenas na região dos primos, 5 na cruz, 7 ímpares, 10 na moldura, 5 de Fibonacci, 6 na progressão, 8 repetidas do último concurso, padrão de linhas 43332, padrão de colunas 44322. Esse gabarito de linhas e colunas aqui eu vou deixar linkado aqui, você pode clicar dentro do vídeo. Na área de informações aqui, né, mostrar mais, para você ver. Então eu sempre deixo várias informações lá, ou você pode buscar lá no canal Gera Sorte o vídeo de gabarito de linhas e colunas. Aqui eu organizei as 25 dezenas em 3 conjuntos, grupo A, grupo B e grupo C. Então a 16 está sendo a dezena de melhor performance nos 10 últimos concursos, tá? Seguida da 21, da 24, da 17 e assim por diante. Você escolhe de 5 a 8 dezenas desse conjunto, de 3 a 4 dezenas desse conjunto e de 3 a 6 dezenas desse último conjunto aqui. Tá? Para o vídeo, né, tira uma foto, né, da tela, um print screen aí para você poder montar seus jogos. 3 jogos de 17 ou 3 grupos de 17, 3 grupos de 18 e 3 grupos de 19, também analisado pelos 10 últimos concursos. Então as verdes são as melhores, as azuis as intermediárias e as vermelhas as piores dezenas. Tá? Vou deixar lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. E tá aqui jogos prontos também, já aproveita e copia jogos prontos, 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com aquelas 3 condições básicas que eu gosto de colocar. 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci. Isso daqui está muito atrasado, hein, gente? Já está 3 vezes mais atrasado. Daqui a pouco a gente vai chegar na estatística individual, vou mostrar para vocês. E de 7 a 8 ímpares, tá? Corre lá no blog lá para você copiar e colar. Tá aqui o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Então, mais uma vez, né, tivemos aí a máscara na linha 5, né? A máscara é a repetição exata das mesmas dezenas com suas falhas em relação ao concurso anterior, somente na linha. A linha 5, no caso, é composta das dezenas 21, 22, 23, 24 e 25. Vieram as dezenas 21, 23 e 24, com a ausência da 22 e da 25, e aconteceu exatamente a mesma coisa no concurso anterior e aconteceu exatamente a mesma coisa no anterior a ele. Tá? Então, por 3 vezes está vindo as mesmas dezenas aqui. Aqui uma concentração grande de dezenas, então observação que eu tenho aqui é 16 aí já, né, com sinais de falha, 21 também com sinais de falha e a 24, né, uma dezena pilar, já está também para falhar, está sendo sorteada por muitos concursos aí. Dezena 9 era presa, já não é mais. Dezena 12 também era presa, já não é mais. A 16 continua presa. A 17 era presa, já não é mais. 18 e 19 presas, 21 e 24 presas. Dezenas candidatas a se tornarem presa, dezena 13 já está com 3 concursos. Se for sorteada mais uma vez, já vai ser considerada presa, assim como a dezena 23 também já está com 3 concursos, então. 2 dezenas ímpares, né? 2 dezenas aí com final 3, dezena 13 e dezena 23. Será que vem as duas juntas? Ou será que vem uma só ou nenhuma, né? Então a gente tem que sempre, né, analisar todos os pontos aí. Beleza? Tá aqui então, padrão visual, comportamento individual das dezenas. E vamos para o ciclo das dezenas, hein? Deixa eu fechar a ferramenta de conferência e simulação. Essa ferramenta maravilhosa que é a ferramenta escolher colunas. Então você tem diversas opções mesmo, de verdade aqui. Olha, tá vendo? Aqui eu coloquei, olha a diferença dessa daqui para essa, só pela questão das dezenas fixas. Então o que eu mostrei para vocês é essa matriz de 22 colunas aqui com 228 jogos. Essa daqui, olha, já vai praticamente para o dobro, 481 jogos. Mas aqui você só precisa acertar as 15 dentro das 22. Não tem dezena fixa. Deixa eu carregar bem rapidinho aqui para mostrar para vocês, tá? Essa matriz aqui, então, no caso, ela não teria também acertado nem 14 nem 15 pontos, tá? Vamos clicar aqui em editar. E aqui você vê que não tem nenhum quadradinho com a borda vermelha.
por conta desse penúltimo parâmetro aqui que está 0. Se ele fosse maior que 0, né? Se fosse 1, teria um quadradinho aqui vermelho, né? Se fosse 2, né, o segundo quadradinho vermelho e assim por diante. Então, para você ver, né, que uma coisinha a mais, ele muda toda a história do jogo. Beleza? Então, ferramenta ótima. Tem um vídeo ajuda aqui com uma playlist com 16... Aqui parece que está 9, mas não, são 16 vídeos, né? Mostrando aí praticamente tudo que você precisa saber nessa ferramenta. Fechando aqui, e agora sim o ciclo das dezenas. Bom, não aconteceu o que eu já estou careca de falar, que é o fechamento de ciclo com 2 concursos. Matematicamente ele é possível, né? O que seria esse fechamento de ciclo? Seria completar todo esse quadro aqui. Esse quadro aqui, ele estava desta forma aqui, um concurso atrás. Estava dessa forma aqui, tá? Tínhamos um concurso dentro do ciclo, né? Ciclo de número 728 em condição aberta. Eu peguei as 15 dezenas do sorteio, tá? E coloquei cada dezena na sua casinha. Só para você entender melhor, vamos voltar mais um concurso. Quando o ciclo começa, ele começa dessa forma aqui, ó, tá? Então, ciclo aqui está fechado, esse ciclo, tá? Então, não tem nenhum número aqui. Então, no primeiro concurso do ciclo, né, eu coloco as 15 dezenas dentro de cada casinha aqui, tá? E no segundo concurso do ciclo, aqui, no caso, eu estou sempre aumentando um concurso aqui, coloquei de novo, então, todas as dezenas do concurso corrente, então, nas suas casinhas. Completou esse quadro? Não, não completou. Então, isso daqui ainda continua sendo falso, tá? Nunca aconteceu isso. Deve ter, né, eu não sei como medir isso, mas deve ter o mesmo grau de dificuldade de sair de 0,1 a 15, ou 15 dezenas em sequência. 0,2 até 16, por exemplo, é uma outra sequência de 15 números. Deve ser tão difícil quanto uma situação dessa, tá? Por isso que a gente nunca aposta. A gente sempre aposta em 6 das 10 dezenas que faltam para fechar o ciclo. Quem apostou nisso daí se deu muito bem, porque das 10 dezenas que se basearam, vieram 7. E agora só está faltando as dezenas 14, 22 e 25 para completar o ciclo. Duas pares e uma ímpar não é uma condição boa para se fechar com 3 concursos do ciclo e não está sinalizado isso também como tendência. Então eu acredito que vai falhar uma ou duas das 3 dezenas, talvez até as 3 dezenas, tá? Agora, se a moça da bolinha estiver escutando eu falar, é claro que ela vai pegar e vai soltar todas essas bolinhas aí e vai fechar o ciclo com 3 concursos. Já tivemos um fechamento de ciclo recente, foi o ciclo de número 726, com 3 concursos apenas, saíram todas as 25 dezenas. Beleza? O ciclo é muito bom quando a gente tem um concurso dentro dele, tá? Quando a gente tem um concurso dentro dele, sobram 10 dezenas, a gente pode colocar na estatística personalizada e analisar com mais detalhes. Números primos, agora entramos sim na estatística individual. Números primos, a região do volante, tendências para vir 2, 3, 4, 5 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 4 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 6, 8, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendência para vir 7 e 11 dezenas. Chegamos em Fibonacci, que eu queria mostrar para vocês essa linha aqui. Então, Fibonacci é composta de 7 números, o 01, 02, 03, 05, 08, 13 e 21. Dessas 7 dezenas aqui, a gente tem 8 condições de não vir nenhuma, de vir 1, 2, 3, 4, 5 ou até mesmo as 7 dezenas. Olha 4 dessas 7 dezenas. Já está com 9 concursos de atraso, sendo que a cada 3 concursos em média é para sair 4 números, né? É o que mostram nas estatísticas. Então, isso está muito atrasado. Se fosse eu de você, então daqui para frente se baseia nessa estatística e coloca sempre 4 desses 7 números. Números na progressão, tendências para ver 5, 7 e 8 dezenas. Ciclo dos primos fechou. Ciclo da cruz, faltando a dezena 14 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, dezena 25 para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura, dezena 22 e 25 para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci fechou. Ciclo da progressão, faltando as dezenas 22 e 25 para fechar. E com quase 25 minutinhos de vídeo, eu coloquei aí um
tantão de informação para você relevante que só se encontra aqui só, tá? Eu não copio vídeo de dicas de ninguém. Você pode ver que tudo que eu falo é se baseado nas ferramentas que eu mesmo criei para vocês aí ao longo de mais de 22, 23 anos aí, desde o início da Loto Fácil. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês um abençoado sábado, um maravilhoso domingo, aí, um maravilhoso final de semana para todos vocês, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.